Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve amigos telespectadores da TV Objetiva Barbacena. Hoje, quinta-feira, hora e vez de mais um programa Esporte Total. Como sempre fazemos às terças e quintas-feiras, no horário de 19 horas e 30 minutos, já tradicional, nas lentes da sua TV Objetiva. Hoje nós temos inclusive várias manchetes, seleção brasileira dos Estados Unidos, Fluminense campeão sub-20, Mano Menezes começa bem no Cruzeiro, Corinthians dispara na liderança. Antes, porém, nós queremos agradecer o nosso telespectador lá de Curvelo, Minas Gerais, nosso estado de Minas Gerais, Curvelo, o Márcio Adelmo Batista, assíduo telespectador da TV Objetiva, mora lá no bairro Ponte Nova, em Curvelo. Um abraço fraterno ao Márcio Adelmo Batista. Agora sim, nós vamos já dar giro pelo futebol regional, em tudo que rolou nesse final de semana e que vai rolar no próximo final de semana no futebol regional. Copa dos Campeões, Liga de Esporte Barbacena, troféu da Antônio Nabuco Camelo. Rodada confirmadíssima para a localidade do Galego. Primeira semifinalista lá no Galegão, no estádio Ângelo Gava, às 10 horas, Dourense e Atlético. Às 12 horas, 9 de março e Ozanã. Copa Barbacena, troféu Antônio Marcos Pinto. Oitava rodada do retorno, jogos às 10 horas da manhã desse domingo. Olaria e IFA vão se enfrentar lá no estádio Joaquim Américo, no Sapé. Casa Verde joga com Aliança no Valentim Prenassi. Verona e Novo Horizontino no Campestre 1. Lá no Pinheiro Grosso, Ozanã e Juventude. No Campo do Minas, no Grogotó, Valência e Internacional. E vem aí a terceira Copa do Volante do bairro Grogotó, com início previsto para dia 13. Troféu Locutor Esportivo Claudir José, da Globo Barbacena. Aliás, um abraço ao grande amigo Claudir José, filho do nosso Venceslau Rezende, grande comentarista, grande narrador, inclusive o Claudir José. Todos os méritos para ele nessa terceira Copa do Volante do bairro Grogotó. Primeira rodada, a partir das 9h15, o Vila Real enfrenta o Azulão, Pinheiro joga com o Volante e Grêmio enfrenta o River Plate. Organização, como sempre, do eficiente Auro de Moura Cruz. Copa Humberto Candian, segunda das quartas de final. Na sede Marquês de Maricá, às 10h30, Flecha e Campo Lide B. Já às 12 horas e 30 minutos, Internacional joga com Campo Lide. Na sede Campo Lide, nós vamos ter União e Colonial às 10h30 e às 12h30, Arsenal e Barcelona. Amistosos dominicais já tradicionais de nossa região, sede campestre do Olympique Clube, às margens da BR-040. O Pirraça vai jogar com visitantes e o Olympique recebe também visitantes. Associação Atlética Banco do Brasil, como sempre pela manhã, a ABB enfrenta visitantes lá na sua sede campestre ali no Roselanche. Real Bicharada vai uma vez mais a Juiz de Fora, desta feita enfrentar o Granbeli. Festival Esportivo do bairro Santa Efigênia, em homenagem póstuma ao desportista, o amado e saudoso memória do nosso amado Santos, ex-militante do Guarani Futebol Clube. No feriado dia 7 de setembro, no Campo do Oriente. Categoria de base, às 8h30, Escolinha do Ramon enfrentando a Escolinha do Kiko. Às 10 horas, Guarani e Barcelona, categoria Master. Às 12 horas, Novo Horizontino e São Francisco, categoria adulto. E às 14 horas, Fofoca e Seleção do bairro Santa Efigênia, também na categoria adulto. Segundo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes Dias, o Negão. Quinta rodada nesse domingo no estádio Pedro Bianchetti. Às 13 horas, Botafogo e Pouso Alegre B. Às 15 horas, Pouso Alegre enfrenta a equipe do Centro. Organização do Ipanema Futebol Clube, colaboração do nosso amigão Araquém, apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos. 35ª Copa Barroso de Futebol Amador, terceira rodada. No Grupo A, no estádio João Vigia, nós vamos ter o Universal enfrentando Bandeirantes e na partida de fundo Tabajaras e Avaí. Sexto Campeonato Regional da Capela Nova, lá de Capela Nova, já na sua quarta rodada, nós vamos ter a promoção do Fluminense Futebol Clube. Essa rodada está marcada para o dia 13 de setembro. Nos segundos quadros, Paiva Internacional, Ponte Alta enfrenta o PS. E agora nos primeiros quadros nós vamos ter Ponte Alta, Internacional, Martins e PS2. Organização lá do Zé Reis. 30º Campeonato Regional Oficial da Liga de Andrelândia.
Já na segunda rodada, nesse domingo, jogos às 15 horas. Itanil e Santanense em Madre Deus de Minas. O Guanabara joga com o Corinthians em Pedro Teixeira. O Guarani enfrenta o Cruzeiro em Minduri. O Airuoca enfrenta o Beira Rio lá em Uruoca. E também nós queremos mandar aqui, aproveitar os 6 das lentes da TV Objetivo, para mandar um abraço para o Geraldo Adriano Nogueira, grande presidente da Liga de Andrelândia. Copa Centenário do Olympique Clube, categoria Marte 50, início previsto também para o outro sábado, dia 12 de setembro. Primeira rodada, inclusive, já está marcada. O Olympique enfrenta o Real Bicharada na série campestre, Industrial e Benfica no estádio Tiradentes em Ressaquinha. O RHZ joga com o Combinado América e Vila do Carmo no estádio São Sebastião. Campeonato Regional de Futebol da localidade do Galego, primeira rodada, já 20 de setembro, também já temos aqui a tabela, início previsto para as 9 horas. Caiçara e Mercenário, Juventude e Ressaca, São Camilo e Poti, River e Água Santa. Agora sim, Festival Esportivo do Potreiro, comemorando seus 65 anos de história lá em Potreiro, pertencendo logicamente a Alfredo Vasconcelos. Jogos no domingo, agora dia 6. Às 9h30, Ressaca de São Pedro vai jogar com o Cascaíra de Santo Antônio. Às 11 horas, Potreiro enfrenta o Américo no segundo esquadro. Às 12h30, também segundo esquadro, Peixoto joga com o time de Simontan. Já nos primeiros quadros, às 14 horas, Simontan e América. E nos primeiros quadros, às 15h30, Potreiro e Peixoto, lá no campo do Potreiro Esporte Clube, organização do Fernandinho. Regulamento, atenção para o regulamento. Cada equipe deverá levar uma bola, logicamente, em condições de jogo. Troféu para vencedor de cada jogo. Em caso de empate, o vencedor será conhecido nas cobranças de penalidades, com 5 cobranças para cada equipe. E vem aí, no final de setembro, dia 27 de setembro, já falamos aqui nas lentes da TV Objetivo, vamos repetir. O Forrobol de Belo Horizonte vai enfrentar o Potreiro na comemoração do seu 65º aniversário de história. O Potreiro recebendo, por exemplo, presença do Dadá Maravilha, Toledo e outros jogadores de toda conhecimento do futebol de Minas Gerais, aquele belo futebol de outrora. Vem aí o Dadá capitaneando justamente o Forrobol. Chegamos, portanto, agora ao final do Giro Regional. Muito bem, nesta quinta-feira agora iniciamos o Giro pelo Profissional, tudo que rolou e vai rolar no futebol. Como sempre, o mundo da bola, perspectiva e autenticidade aqui nas lentes da TV Objetiva. Na terça-feira, última, pela 22ª rodada, categoria Brasileirão, categoria B, nós tivemos os seguintes resultados. Infelizmente, o futebol das Minas Gerais não se ouve bem não. O América perdeu, o Boa Esporte também perdeu. O resultado, Santa Cruz 2-1 na equipe do América. E o Boa perdeu em casa para o Paraná por 2-1. Paraná 2, Boa Esporte 1. Mas o Botafogo fez tranquilidade absoluta, o dever de casa, ao abater o Atlético Goianense por 4-0. Inclusive com esse resultado, o Botafogo voltou à liderança, onde ele não deveria ter saído de maneira nenhuma, pelo peso da sua camisa, pela tradição do futebol da estrela solitária. Botafogo 4-0 no Atlético Goianiense. Botafogo, portanto, voltando à liderança, a classificação está da seguinte maneira. Botafogo em primeiríssimo lugar com 39 pontos, seguido respectivamente de Vitória 38, o Sampaio Corrêa vem aí em terceiro com 38 e o Bahia também com 38 pontos. Portanto, a Boa Terra está muito bem servida no G4, tanto Vitória em segundo com 38, quanto o Bahia Esporte Clube com 38 pontos em quarto lugar. Ontem, além, logicamente, da Série A do Campeonato Brasileiro, que vamos falar daqui a pouquinho, nós tivemos também a final do Brasileiro Sub-20, em que o Fluminense sagrou-se campeoníssimo, após vencer a equipe do Vitória em plena Boa Terra, lá em Salvador, por 3-0. No placar agregado, 3-0 ontem, né? No Rio de Janeiro havia empatado em 1 tento, placar agregado 4-1 para o Fluminense, portanto, a torcida tricolor das Laranjeiras satisfeita, a meninada lá de Xerém fazendo bonito mais uma vez, Fluminense campeão Brasileirão Sub-20. No Brasileirão Sub-A, na 22ª rodada, vamos para os resultados que tivemos ontem na Série A. Ponte Preta perdeu em casa lá no Brinco de Ouro em Campinas para o Cruzeiro, bela vitória do Cruzeiro ontem após 4 partidas sem vencer. O Cruzeiro voltou a mostrar presença no futebol de Minas Gerais, no futebol do Brasil, por que não dizer. Lá em Campinas, portanto, no Brinco de Ouro, o Cruzeiro abateu a Ponte Preta por 2-1, gol de Williams e Vinícius Araújo.
Joinville empatou com São Paulo em 0-0. O Internacional goleou impiedosamente a equipe do Vasco da Gama lá no Beira-Rio, 6-0 para o Internacional. No complemento, ontem nós tivemos em Belo Horizonte o Atlético perdendo para o seu xará do Paraná. Atlético Paranaense 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Depois nós vamos falar um pouquinho dessa partida. O Flamengo venceu o Avaí por 3-0. Curitiba 0-0, outro empate em 0-0, Curitiba Sport. O Goiás venceu por 1-0 o Palmeiras. Palmeiras caiu lá no Serra Dourada para o Goiás. Goiás 1, Palmeiras 0. É aniversário de 105 anos de glória e tradição do futebol do Corinthians no Brasil, campeão inclusive mundial. O Corinthians ontem venceu por 2-0 a equipe do Fluminense lá no Itaquerão e aumentou ainda mais a diferença para o segundo colocado, que é o nosso Atlético Mineiro, está agora 7 pontos atrás da equipe de São Paulo. Hoje, complemento da 22ª rodada, nós vamos ter duas partidas, Santos e Chapecoense, Figueirense e Grêmio. Na classificação, já antecipamos, vamos reprisar a classificação do Brasileirão na Série A. O Corinthians, 49 pontos ganho, o Atlético parou nos 42, está 7 pontos atrás, inclusive, do Timão. O Grêmio em terceiro lugar com 38, o Atlético Paranaense subiu para o G4 com 36 pontos. No rebaixamento, Avaí 23, Curitiba também com 23 pontos, o Joinville com 20 e o Vasco continua parado nos 13 pontos ganhos. Quarta-feira e quarta de finais, até melhor dizendo, da Copa do Brasil. Nós já temos delineadas as datas para os jogos de ida e volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão todos realizados dia 23 e 24 agora de setembro, os jogos de ida, e os jogos de volta dia 30 de setembro e dia 1º de outubro. No cruzamento, já falamos, vamos repetir, São Paulo e Vasco, e vamos se enfrentar, o Palmeiras e Internacional, Santos e Figueirense, e o embate entre os tricolores da Laranjeira e o tricolor lá de Porto Alegre, Grêmio e Fluminense. O Cruzeiro Velho dos Senhores andou rápido nessa semana. Após demitir o Vanderlei Luxemburgo na segunda-feira, já na terça-feira contratou Mano Menezes, é o novo treinador da equipe estrelada. A equipe do Cruzeiro tem novo treinador. Ontem, inclusive, o Mano Menezes esteve presente nessa brilhante vitória do Cruzeiro por 2-1 em cima lá da Ponte Preta, lá em Campinas. Esteve lá nas arquibancadas, arrumaram lugar para ele lá, porque quem dirigiu ontem foi o que vai ser seu assessor, seu auxiliar, o David, grande David, que fez muito pelo Flamengo e principalmente pelo Cruzeiro. Está sendo prestigiado, porque no Cruzeiro, se os recordam, o David como atacante do Cruzeiro naquela bela campanha na conquista da Tríplice Coroa em 2013. Então o David, onde dirigiu, já colheu um belo resultado, 2-1 para o Cruzeiro, e o Mano Menezes hoje vai tomar posse oficial na equipe do Cruzeiro, vai dirigir os treinamentos visando, logicamente, a sua primeira aparição dirigindo o Cruzeiro no domingo, no embate frente à equipe do Figueirense no Mineirão, jogo marcado para as 11 horas da manhã. No jogo do Atlético, já falei jogo do Cruzeiro, um pouquinho do jogo de Atlético ontem no Independência, em que o Atlético perdeu para o seu xará do Paraná por 1-0. Gol já falamos também do Walter, gol inclusive com uma cobrança de penalidade inexistente. O Walter acabou fazendo 1-0 para o Atlético Paranaense, mas a arbitragem mais uma vez prejudicou a nossa equipe do Atlético Mineiro. Impedimentos dados por um bandeirinha que nem poderia estar bandeirando essa partida. Primeira vez que ele bandeira e trabalha na primeira categoria do futebol brasileiro. Foi indicado por esse compromisso difícil e muita responsabilidade. Ele andou dando uns 2 ou 3 impedimentos inexistentes do ataque do Atlético. E depois essa penalidade máxima também do Atlético Paranaense, inexistente, acabou o Walter fazendo 1-0 para o Atlético do Paraná. Jogos, 2-1, já falei, o Ponte Preta perdeu para o Cruzeiro 2-1. Lembrando que o William fazendo gol, vitória bonita do Cruzeiro fora de casa, o William fazendo o primeiro gol e Vinícius Araújo o segundo gol da equipe estrelada. Mesmo com aqueles desfalques, falamos na terça-feira, o Cruzeiro iria ter 5 desfalques. O Mena, seleção do Chile, o Rascaeta, seleção do Uruguai, o Alisson, da seleção olímpica brasileira, o Fabrício, que foi expulso no último jogo do Cruzeiro, e o Marinho, que tomou o 3º cartão amarelo, mas valeu, bela performance ontem do Cruzeiro. Acho que agora, com o comando de Mano Menezes, vai se reerguer e já mirar, quem sabe, até um G4, a classificação para a Libertadores de 2016.
Agora vamos para a 23ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter nesse sábado 3 jogos importantes que nós acompanhamos aqui, o América, o Boa e o Botafogo, dando ênfase, logicamente, para essas 3 equipes na categoria B do futebol brasileiro. Nós vamos ter no sábado o América recebendo o Bragantino lá no Independência. O Paysandu joga lá no Norte com o Sport, o Boa Esporte. E o Vitória, aí sim um clássico decisivo, eu poderia até dizer Vitória e Botafogo lá na Boa Terra. Botafogo, se colher mais um resultado positivo lá, vai distanciar ainda mais do Vitória. No momento está apenas 1 ponto, está com 39, Vitória com 38. Oportunidade do Botafogo também fazer um bom jogo e conseguir, quem sabe, disparar também na Série B do Campeonato Brasileiro. Repetindo, o Botafogo 39 em primeiro lugar, o Vitória em segundo com 38, em terceiro, respectivamente, Sampaio Corrêa 38 e o Bahia em quarto com 38 pontos. Vamos agora para o Brasileirão nesse final de semana, 23ª rodada já do Brasileirão Série A. Amanhã no sábado, melhor dizendo, no sábado, hoje é quinta-feira, depois de amanhã, portanto, no sábado, 3 jogos serão realizados pela Série A do Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro, às 19h30, o Atlético já vai jogar contra o Vasco da Gama. O Vasco é praticamente rebaixado, oportunidade para o Atlético Mineiro colher um belo resultado lá no Rio de Janeiro. As outras 2 partidas do sábado, São Paulo Internacional, Atlético Paranaense e Joinville. No complemento, no domingo, mais 7 jogos serão realizados. Chapecoense Ponte Preta, às 11 horas, como já disse anteriormente, o Cruzeiro recebe o Figueirense no Gigante da Pampulha. Às 16 horas, Flamengo e Fluminense, o clássico carioca Fla-Flu. Grêmio joga com Goiás, Palmeiras e Corinthians, outro clássico também lá da terra da garoa de São Paulo. Avaí e Coritiba, e encerrando Sport e Santos lá no Recife. Esse é o noticiário do futebol profissional para esta quinta-feira, mandando mais uma vez um abraço para o nosso telespectador lá de Curvelo, Márcio Adelmo Batista, que sempre nos prestigiam nas lentes da TV Objetiva. Um abraço a todos, um bom final de semana e até a próxima terça-feira.